Hein? Como é que vocês estão, pessoal do 3A e do 3B, do CB já? Aí eu aqui de volta. Eu e a minha linda camisa aqui da banda Led Zeppelin. Novamente, para continuarmos a falar sobre sequências. Dessa vez, falarmos sobre PA, progressões aritméticas. Então, mais que depressa, eu vou reduzir essa carinha e vai ficar melhor para a gente conversar. Vou colocar de lado aqui, ó. Muito bem. Progressões aritméticas, mais conhecida pela abreviação de PA. Olha esse exemplo, pessoal. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Isso aqui é uma PA. Reparem que, de um número para o outro, sempre a diferença vai ser 3, certo? Esse número 3 é a razão da PA, é o espaço, é o pulinho entre um número e outro. Cada número da PA chama-se elemento da PA ou termo da PA, ok? Então, quando o espaço entre um número e outro, o pulinho que eu chamei na outra aula, é o mesmo, ou seja, é constante, se trata de uma PA. Não pode assim, por exemplo, aumenta 2, depois aumenta 3, aumenta 2, depois aumenta 3 de novo, não. É um espaço só, um intervalo entre um número e outro, tá? Chamado pulinho. Então, nesse exemplo que eu passei aqui, é uma PA, uma progressão aritmética de 6 termos, tá? Então, N é igual a 6. Por que 6 termos? Tem 6 elementos na PA, 6 números. Cada termo dessa PA, cada número, pare que na sequência ali em cima, tem uma posição, concorda? Ou seja, ele tem uma localização na sequência. Se ele é o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, assim, ó, quando ele for o primeiro termo, a gente vai chamar de A1, tá? Quando for o segundo, A2, A3, A4 e assim por diante. Nesse caso especificamente, nós temos que o A1 vale 2, o A2 vale 5, o A3 vale 8, o A4 vale 11 e o A5 vale 14 e assim por diante. O A6 vale 17, ok? Então, esse Azinho aqui, esse númerozinho do lado, significa localizar o elemento, a posição que ele está na sequência, tá joia? Beleza. Esse exemplo também, a razão vale 3, como eu já havia dito para vocês. Por que vale 3? Porque o espaço entre um número e o outro é 3. Como que você descobre a razão numa PA? Você simplesmente vai pegar o segundo termo, ou terceiro, e diminuir do anterior, tá? Se eu pegar o segundo, menos o primeiro. Se eu pegar o terceiro, menos o segundo, tá? Nesse caso aqui, para fazer mais fácil, 5 menos 2, ó, o segundo menos o primeiro, que vai dar 3. E repare que essa PA está aumentando o valor, não está? Então, nesse caso, pessoal, essa PA é do tipo crescente, tá joia? Os valores vão aumentando. Um outro exemplo. 10, 8, 6, 4, 2. Quantos números tem nessa sequência? 5 números. Então, essa PA tem 5 termos. N igual a 5. Cada número é uma posição. Então, vamos lá. Quanto vale o A1? O A1 vale 10, porque é o primeiro, olha só. O A2 vale 8, tá joia? Porque é o segundo. O A3 vale 6, o A4 vale 4 e o A5 vale 2. Joia. E quanto que é a razão dessa PA? Se eu pegar aqui o número 8 e diminuir do 10, gente, quanto que vai dar? Não vai dar 2 positivo, porque eu peguei 8 menos 10, tá? É sempre o seguinte, menos o anterior, para descobrir a razão. Então, se eu pegar 8 menos 10, dá 2 negativo. Então, reparem que a razão é negativa 2, tá? Quando acontecer da razão ser negativa, a PA vai ser do tipo decrescente, porque reparem que os valores estão diminuindo. Em frente. Um outro exemplo. 6, 6, 6. Quantos números eu escrevi? 3 números, joia? Então, N é igual a 3. Cada número tem uma posição, eu tenho que A1 é igual a 6, A2 e A3 também vale 6. Ou seja, para eu descobrir a razão, é só fazer 6 menos 6. A razão vale 0. Então, toda vez que a razão for nula, ou seja, o valor dela for 0, a PA vai ser chamada de PA constante ou simplesmente estacionária. Os valores dela não se alteram. Muito bem. Chegamos aqui agora a um exercício para calcular. Quais os valores dos elementos nos espaços da PA a seguir? Repare que eu comecei a PA, depois fiz um traço, cheguei no número 11, 16, outros traços. Como que eu faço para completar essa PA, pessoal? Muito fácil. Guarde o seguinte para a vida de vocês.
e falando de sequências, tá? Para você saber como se resolve uma questão envolvendo evolução de termos, sequência, PA, o segredo está na razão. Você conhecendo a razão, você sabe qualquer coisa dessa PA. Então, vamos descobrir a razão. Repare que eu tenho aqui dois termos consecutivos, não é isso? O 11 e o 16. Se eu pegar o 16 e diminuir 11, ou seja, eu vou estar descobrindo a razão. Então, 16 menos 11, a razão vale 5. O que quer dizer isso? Que eu vou pular de 5 em 5. Joia? Se eu comecei no número 1, então eu vou aumentar 5, tá joia? E vou chegar no 6. Aumenta 5, vai para o 11. Mais 5, 16. Mais 5, 21. Mais 5, 26. 31 e 36. Tranquilo, né? Então, a PA, descobrindo a razão dela, é muito importante. Em frente. Agora, olha um exercício aqui um pouco mais, uma questão mais contextualizada, tá legal? Desejando treinar para uma maratona, coçando o saco. É polonês o cara, hein? Não vão interpretar errado aí. Iniciou correndo 1.400 metros. A partir daí, dia após dia, foi sempre aumentando de forma constante a metragem diária, até chegar, depois de uma semana, a 5 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo nessa semana de treino? Olha só, então vamos com muita calma. Legal. Gente, foi uma semana de treino. Uma semana, nós sabemos que tem 7 dias. Então, eu sei que essa PA vai ter 7 números, tá legal? 7 termos. Ele começou correndo 1.400 metros. Então, quando eu marquei aqui o 1.400, ó. 1.400 é o primeiro termo da sequência, da PA. E no último dia, ele terminou correndo 5 quilômetros. Só que se ele começou com 1.400 metros, aqui no final também tem que colocar em metros. Então, 5 quilômetros são 5.000 metros. Então, eu tenho o primeiro termo da PA, que é 1.400, e tem o último termo, que é o sétimo termo, 5.000. O que ele quer saber? Quantos quilômetros ele percorreu ao todo na semana? Para eu saber isso, gente, simplesmente eu vou ter que completar a PA, tá? Vou ter que descobrir quais são esses números aqui nos espaços vazios. Como que eu farei isso? Olha que macetinho legal. Pessoal, para eu sair do número 1.400, que é o primeiro, e chegar no último, que é o sétimo, quantos pulinhos são necessários? Olha só, são 6 pulinhos necessários, tudo bem? Então, como é que eu vou descobrir a razão? Eu vou pegar o último, que é o 5.000, vou diminuir do primeiro, que é 1.400, que número que eu descobri? 3.600. E esse número 3.600 eu vou dividir por 6. Por que por 6? Porque eu dei 6 pulinhos para sair do primeiro e chegar no sétimo, tá? Posição 7 menos a posição 1, eu pulei 6 casinhas. Então, por isso que eu dividi por 6. 3.600 divididos por 6 vai dar 600 metros. Ou seja, a razão dessa PA é 600. O que eu acabei de descobrir? Que esse cara, o coçando o saco, ele foi sempre aumentando 600 metros em relação ao dia anterior. Então, agora vai ficar muito fácil para a gente fechar essa PA. Começou com 1.400, aumentou 600, 2.000. Aumenta 600, 2.600. Aumenta 600, 3.200, 3.800, 4.400 e finalmente chega no 5.000. Beleza, mas a pergunta original qual que era? Quantos quilômetros ele percorreu ao todo na semana? Então, simplesmente você vai fazer o quê? Somar os 7 números da PA. Se eu somar todos esses 7 números aqui, ó, dessa sequência, eu vou ter o quê? 22.400 metros, que isso é o 22 quilômetros e 400 metros. Resolvido. Legal. Para a gente finalizar, existe uma coisa da PA, pessoal, que é a fórmula do termo geral. Vamos lá. Por que é interessante saber uma fórmula? Porque, repare que nesse exemplo anterior, eram apenas 7 números, não é, Joia? 7 números, pessoal, não é tão difícil a gente fechar, não é isso? E chegar nas respostas. Legal. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Na PA, 2, 5, 8 e pontinhos. Qual é o valor do centésimo termo? O centésimo termo é o A100. Com osso ou sem osso? O A100. Piadinha. Legal, então eu quero descobrir o A100. Como que vai ser útil a fórmula? Olhe para a fórmula. AN é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. O que significa esse AN? AN é a posição geral, pessoal. Pode ser o oitavo,
pode ser o 12º, pode ser o 20º. Nesse exemplo especificamente, ele é o centésimo. O que é o A1? É o primeiro termo da sequência. O N é quantos tem. No caso, a posição do que eu estou querendo saber. No caso, a posição dele é 100. E o R é a razão. Então, como é que vai ficar substituindo na fórmula? Eu quero descobrir o centésimo termo, tá? Fica difícil a gente tentar adivinhar, né, pessoal? Aqui, ó, 2, 5, 8, eu escrevi 3 números. O quarto número, você sabe que você vai somar 3. Mas e assim por diante? Como que eu faço para chegar no centésimo? Mais complicado. Olha pela fórmula como facilita bastante a nossa vida. Repare que eu coloquei no lugar do AN o A100, que eu quero descobrir. O A1 é o primeiro que começou a sequência, no caso é o 2. No lugar do N, eu troquei por 100, que é a posição que eu quero descobrir. Então, 100 menos 1 é igual a 99, vezes a razão, que é 3. Pessoal, um detalhe, não confundo posição com valor, tá? A posição do elemento é 100, o valor dele eu vou descobrir agora. Substituir, legal, a 100, o A1 é 2, N é 100, 100 menos 1, vezes a razão, que é 3. Repare que agora, nessa linha aqui, ó, eu tenho uma multiplicação e tenho uma soma. Qual se faz primeiro? É claro que a multiplicação. Então, você vai repetir o 2 e vai multiplicar o 99 pelo 3, dá 297. Mais o número 2, eu cheguei no número 299. Então, portanto, o A100 vale 299. Tá legal? Se eu continuar essa PA aqui, ó, quando eu chegar no centésimo termo, eu vou encontrar o número 299. E esse 100 aqui, você não vai passar dividindo nada, tá? Ele apenas está indicando a posição do elemento. Tudo bem? Eu acho que agora vocês podem partir para os exercícios. Ficarei à disposição de vocês aqui no Classroom ou no WhatsApp e fiquem à vontade para fazer as perguntas. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, fiquem bem.